quando a gente pensa em tecnologia, sei lá, de ponta, a primeira imagem que vem na cabeça da galera geralmente é inteligência artificial. Uhum. Processadores quânticos, telas de alta resolução. Exato. É sempre aquela coisa do Vale do Silício, né? O imaginário coletivo associa o poder a códigos-fontes super complexos, guardados a 7 chaves por megacorporações. Com certeza. Mas, cara, tem uma ironia histórica muito fascinante nisso tudo. O código-fonte original, tipo, a ferramenta de maior alavancagem para o sucesso mental e financeiro de toda a história da civilização, Ele não precisa de eletricidade, né? nenhuma, é feito só de papel e tinta. Pois é. Então, sejam bem-vindos a mais uma imersão do podcast O Meu Desenvolvimento. E o que a gente vai explorar hoje não é aquele conselho de mãe, aquele clichê de ler faz bem. Ah, não, a gente vai bem mais fundo dessa vez. Nós cruzamos as transcrições e os materiais originais do canal com vários artigos científicos reais, dados neurobiológicos, justamente para corroborar essas informações. Isso. A nossa missão aqui é entender a mecânica bruta da coisa. Tipo, por que a leitura é a maior ferramenta de alavancagem que existe? E se a gente olhar para trás, para a fundação das sociedades, esse código-fonte analógico era literalmente restrito. Como assim restrito? Assim, a nobreza e as elites históricas monopolizavam o acesso à leitura. Eles controlavam a escrita com um rigor absurdo. Caramba, era uma forma de controle social mesmo. Total. Havia uma compreensão muito pragmática de que decodificar símbolos no papel era o equivalente a ter a chave de uma nação. O conhecimento impresso sempre foi visto como uma ameaça. Porque ele faz a pessoa questionar o ambiente, né? Exatamente. Ele reconfigura como o cérebro opera. O que traz a gente direto para o paradoxo de hoje. Porque hoje o acesso é universal, qualquer um pode pegar um livro, mas o abismo entre quem consome esse código e quem não consome continua ditando quem sobe na vida. Sim, e os dados que a gente cruzou para essa análise, cara, revelam um contraste que chega a ser violento. Violento é a palavra certa. E para entender o poder da leitura hoje, a gente precisa olhar para o oposto dela, o consumo passivo. A televisão. É, a famosa tela na sala. Pois é, tem um patrão documentado muito claro. Pessoas que estão presas na base da pirâmide socioeconômica chegam a passar tipo de 4 a 6 horas por dia na frente da TV. É muito tempo. É um quarto da vida adulta em estado de recepção passiva. E o abismo fica bizarro quando a gente olha para outra ponta. Os ultra-ricos. Ah, sim. Produtos de altíssimo luxo frequentemente nem têm propaganda na TV. Eles não gastam orçamento com isso. Por quê? O público deles não está no sofá. Não tá. A lógica de mercado é super fria. O público-alvo dele simplesmente não assiste à programação diária. Tem um estudo incrível sobre os maiores bilionários dos Estados Unidos que destrói aquele mito de que todo rico é herdeiro. Ah, aquele dado dos 15%. Esse mesmo. Só 15% daquelas fortunas vem de herança. Chocante. 85% dos milionários e bilionários do mundo são de primeira geração. Eles construíram tudo do zero. E o traço em comum entre eles? O volume de leitura. Sim. E não é pouca coisa. A gente está falando de cerca de 50 livros por ano. Dá praticamente um livro por semana, religiosamente. E tem um detalhe que muda tudo na dieta literária dessa galera. Eles rejeitam a ficção. O foco deles é 100% não ficção e autoajuda. Nos relatos que a gente viu, a justificativa é que o tempo é escasso demais para perder com mundos imaginários. Eles tratam a leitura como mineração. Eles têm aquela premissa de que uma boa ideia vale $1 milhão, sabe? Não é um hobby, é uma caça ao tesouro mesmo. E essa mentalidade investigativa explica muito a diferença em relação à TV. Tem até aquele relato meio cômico nas nossas fontes. Do cara que comprou a emissora? Conta essa. Cara, ele estudou o mercado por 2 anos com um único objetivo financeiro de comprar um canal de televisão. Tá, mas por que ele queria um canal? O plano de negócios dele era usar o próprio sinal da TV para aparecer na tela e mandar a galera desligar o aparelho. Caramba! Mandar desligar a TV na própria TV. Isso. Falar para o pessoal ir buscar conhecimento ativo em livros ou na internet. É tipo comprar uma fábrica de refrigerante só para colocar no rótulo, sei lá, beba água. Bem isso. Mas olha, isso levanta uma questão neurobiológica forte que os artigos científicos abordam.
Por que a TV é considerada essa junk food mental, enquanto o livro de não ficção é esse motor de riqueza? Uhum. O problema é a tela em si, a luz, ou é a fricção cognitiva que falta na TV? É totalmente a fricção cognitiva. É como o cérebro processa o que está recebendo. A televisão entrega tudo mastigado. Mastigado como? Pensa assim, quando passa uma cena, o diretor já escolheu o ângulo, o figurinista já escolheu a roupa, o ator já te deu a emoção na voz. Ah, entendi. O córtex visual e auditivo só recebem um pacote pronto. Exato. O cérebro entra em modo de conservação de energia. Não precisa fazer esforço. Já a leitura é o oposto disso. Um livro é só um monte de símbolo abstrato num papel. Sim, para um parágrafo fazer sentido, o seu córtex pré-frontal tem que traduzir letra em palavra, palavra em conceito, e ele é obrigado a construir a imagem mental do zero. Ou seja, a mente da pessoa vira tipo o diretor de arte, o engenheiro de som e o cenógrafo. Tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Se não tivesse esforço de imaginação, o livro é só celulose suja de tinta. O cérebro é fisicamente forçado a trabalhar. E é essa exigência que desenvolve a inteligência humana, né? Com certeza. A gente constrói redes neurais muito complexas processando esses conceitos lógicos. A passividade da TV atrofia isso. Nossa. E isso leva a gente para uma métrica que explica muito o caos mental de hoje em dia. A velocidade do pensamento. Os números são assustadores. Muito. Um cérebro humano médio, cara, gera pensamentos numa velocidade brutal. A gente está falando de um fluxo de 1.000 a 10.000 palavras por minuto, dependendo de quão ansiosa a pessoa tá. Sim, é uma turbina girando no limite o dia todo. E a internet só piora isso, né? Demais. A sociedade digital foi desenhada para jogar lenha nessa turbina. É o feed infinito, vídeo curto, notificação apitando a cada segundo. O cérebro fica condicionado a receber estímulo novo a cada 3 segundos. E o sistema de dopamina fica viciado nessa velocidade absurda. E aí entra o papel mecânico do livro. É uma analogia que eu gosto muito. Imagina que a mente moderna é um carro de Fórmula 1. Voando na pista. Voando na reta final, a 300 por hora nas redes sociais. E, de repente, a gente coloca um livro na frente desse carro. A matemática da leitura mostra que a pessoa lê, em média, 200 palavras por minuto. Uma queda drástica. Muito. A gente está fisicamente forçando esse carro de Fórmula 1 a engatar a primeira marcha e andar a 20 por hora numa zona escolar. É um freio de mão puxado com muita força. E o que acontece com o cérebro nessa hora? Bom, como o foco da mente fica restrito só àquelas 200 palavras, sobra uma margem gigantesca de velocidade ociosa. Essa margem precisa ser desacelerada, e é por isso que rola aquele fenômeno clássico. De sentir aquele sono absurdo quando tenta ler à noite. Esse mesmo. Todo mundo acha que é porque o livro é chato. Nossa, eu sempre achei isso. Mas não é. O que está rolando de verdade é que o sistema nervoso central está sendo obrigado a sair do estado de hipervigilância. Ah, o motor finalmente esfria. Esfria, a frequência cerebral cai e o corpo interpreta essa desaceleração como um sinal verde para dormir. É praticamente um tranquilizante natural. Exato, o livro atua como um antídoto mecânico contra a síndrome do pensamento acelerado. Ele dita um ritmo humano, não um ritmo de um algoritmo. Cara, isso é brilhante, mas... Peraí, tem um conflito lógico gigante na nossa cara agora. Qual? Se pegar um livro força a mente a frear tão forte que a gente capota de sono, como é que os bilionários conseguem ler 50 livros por ano? O cérebro deles não desliga. Ah, essa é a grande virada de chave das nossas fontes. Porque uma pessoa normal que tenta maratonar leitura no fim de semana passa a reler o mesmo parágrafo 5 vezes e não entende nada. Tem que ter uma engenharia para não falhar o sistema. E tem. A diferença entre quem desiste por exaustão e quem devora um livro por semana não é inteligência superior ou força de vontade de ferro. É o que então? É puramente gestão de fadiga. Gestão de fadiga? Tipo de atleta? Tipo de atleta. Tem um protocolo analisado nos artigos que trata a leitura exatamente como um treino de musculação. Explica melhor isso. Se você entra na academia e tenta levantar um peso pesado sem parar, sem intervalo nenhum, o que acontece? O ácido lático acumula e o músculo trava. Falha mecânica. Com a tensão do cérebro é a mesma dinâmica. Focar em algo consome glicose e oxigênio de forma muito agressiva. Se não tiver pausa estratégica,
O cérebro entra em fadiga cognitiva. É aí que o foco dispersa e os olhos só passam pelas palavras enquanto a pessoa está pensando no que vai comer no jantar. Exatamente. Vira uma tortura tentar ler por 2 horas seguidas. Tá, e qual é a ferramenta tática para quebrar esse ciclo de falha? Como é que alguém consegue ler 2 a 3 livros por mês de forma sustentável, como os especialistas em alta performance recomendam? A solução é usar um delimitador externo de tempo, um cronômetro. Só um cronômetro? Sim. O protocolo das fontes cita o uso de um pequeno cubo de produtividade. Ele tem marcações de 5, 10 ou 15 minutos. Esse objeto simples atua como um interruptor psicológico. Ah, porque quando o cronômetro começa a rodar, ele avisa o cérebro que o esforço tem hora para acabar. Perfeito! Isso arranca fora aquela ansiedade de tentar focar, sabe, até não aguentar mais. Nossa, sim! O cérebro sabe que a linha de chegada está ali perto, e então ele não economiza combustível, ele se permite focar de verdade. É isso mesmo. E como funciona a matemática desse protocolo na prática? O método ideal é estruturado em blocos de 20 minutos de leitura imersiva. 20 minutos. Usando o cubo no ajuste de 10 minutos, 2 vezes seguidas. Isso cria uma janela onde a mente chega no pico de concentração, mas não esgota o tanque. São 20 minutos de contato visual exclusivo com o papel. Sem celular, sem música com letra cantando no ouvido, né? Sem nenhuma distração. 20 minutos parece super viável, mas eu aposto que a verdadeira mágica, o segredo para manter o ritmo, está no que acontece depois que o cronômetro apita os 20 minutos. Com certeza. Porque não adianta focar muito e na pausa ir rolar o feed do celular e ir tomar um banho de dopamina caótica. Isso seria um desastre absoluto para o córtex pré-frontal. Destruiria o estado de fluxo. Ao fim desses 20 minutos, o método exige uma pausa obrigatória de 5 minutos. E essa pausa é estruturada, né? Totalmente. Ela é dividida em 3 pilares biológicos de recuperação. O primeiro é a mecânica respiratória, respiração diafragmática. Opa, vamos descer nos detalhes da biologia aí. Respiração diafragmática não é só encher o peito de ar, certo? Não é estufar o peito, é jogar o ar lá para a base do pulmão, expandindo a barriga ou abdômen. Tá, mas qual a relação de empurrar a barriga com a capacidade de focar num livro sobre Wall Street? É puramente anatômica. Quando você expande o abdômen, o músculo do diafragma é puxado para baixo. Esse movimento mecânico estimula o nervo vago. Nervo vago. É a principal via de comunicação entre o corpo e o cérebro. O nervo vago manda um sinal bioquímico que ativa o sistema nervoso parasimpático. Ah, aquele que acalma a gente. Esse mesmo. Em segundos, a sua frequência cardíaca cai, a pressão estabiliza e o corpo desliga aquele alerta de lutar ou fugir provocado pelo estresse. Então, basicamente, respira pela barriga e o sistema nervoso reinicia. Zero estado de ansiedade, limpa o terreno para o próximo bloco de leitura. Impressionante. E qual é o segundo pilar desses 5 minutos de pause? A hidratação. O que parece muito óbvio, mas quase ninguém lembra que o cérebro é tipo uma máquina que precisa de água para conduzir eletricidade. 73% do cérebro humano é água. Todo o processamento durante a leitura, a memorização, a tradução da imagem, tudo isso depende de impulsos elétricos saltando entre os neurônios. E se tiver desidratado, a condutividade elétrica? Cai e o processamento fica literalmente mais lento. Um copo de água na pausa garante que o ambiente eletroquímico opere na velocidade certa. Beleza. Oxigênio para baixar a ansiedade, água para conduzir eletricidade e a gente chega no terceiro pilar, que tem um nome muito bom. Super Brain Yoga. Super Brain Yoga. Cara, isso soa meio esotérico. O que é a biomecânica por trás dessa ginástica na pausa? O nome é meio pop, mas a mecânica tem raízes na acupressão e na sincronização hemisférica. É um exercício físico super rápido. Como é que faz? A pessoa fica de pé, usa a mão esquerda para segurar o lóbulo da orelha direita. Cruzando os braços na frente do peito. Isso, e a mão direita no lóbulo esquerdo. Aplica-se uma leve pressão nas orelhas e aí a pessoa faz uma série de agachamentos suaves, sincronizando com a respiração. Desce inspirando, sobe expirando. Peraí, cruza os braços, aperta a orelha e faz agachamento na sala de estar.
Parece esquisito. Mas qual é o ganho neurológico disso para quem quer devorar livros? Cruzar os braços força o cérebro a enviar sinais motores transpondo a linha média do corpo. Ah, entendi. Isso obriga uma comunicação imediata entre o hemisfério esquerdo, que é o analítico, e o direito, que é o intuitivo. Essa sincronização acorda as vias neurais. E o agachamento? Atua como uma bomba mecânica muscular. As pernas empurram aquele sangue cheio de oxigênio da respiração diafragmática direto para cima, de volta para o cérebro. Uma injeção direta de fluxo sanguíneo e alerta mental. Sim. Depois desses 5 minutos de respiração, água e movimento, a sua fisiologia está novinha em folha. O cronômetro reinicia para mais 20 minutos de hiperfoco. É muito fascinante pensar que, no fim das contas, a capacidade de acessar o intelecto dos maiores executivos do mundo não depende de um dom mágico, né? Não tem nada de místico nisso. Para extrair aquela ideia milionária do papel, a pessoa só precisa de um bloquinho de plástico marcando 20 minutos, um copo d'água e saber expandir a barriga. A gente tira todo o glamour de ser um intelectual e transforma o sucesso num processo mecânico. E é isso que democratiza a parada toda. Tem um relato poderoso nos materiais que a gente analisou sobre uma transformação pessoal radical. Conta mais. A pessoa fala que descobriu o conceito do que era ser idiota lendo um livro e que dominou a educação financeira só porque consumiu páginas escritas por investidores que já tinham trilhado o caminho. O pensamento dela foi todo importado através do método da leitura. E sabe qual é a confissão mais valiosa desse relato? É que essa pessoa admite abertamente que não nasceu com paixão nenhuma pela leitura. Nenhuma. Ela não era a pessoa que amava cheiro de livro velho. Exato. E essa é a maior libertação que os dados trazem para quem nos ouve hoje. Não é preciso amar o ato de ler. É muito mais realista você apenas amar os frutos da leitura. Tipo academia, né? Perfeito. Ninguém precisa amar ficar suando na esteira sentindo o pulmão queimar. A pessoa ama a saúde, a estética, a longevidade que a corrida dá. Com os livros é a mesma coisa. O pragmatismo dita que o amor está no resultado. É o que você ganha. A paixão está em aprender finanças profundas num fim de semana. Está em ter um freio de mão biológico para desacelerar o coração depois de um dia conectado. A leitura vira tecnologia de sobrevivência. E quando ela deixa de ser traço de personalidade e passa a ser treinamento técnico em blocos de 20 minutos, a barreira some. Deixa de ser talento e vira gestão de energia. É uma mudança de paradigma sensacional. Mas antes da gente encerrar a análise de hoje, tem uma contradição gigante nesses dados que não sai da minha cabeça. Qual contradição? Uma fricção filosófica mesmo, que eu quero deixar para reflexão da galera. A gente desconstruiu as estatísticas de que os bilionários são leitores industriais, né? 50 livros por ano, rejeitando a ficção. Sim, eles evitam romances para focar só na autoajuda e não ficção, procurando a ideia de $1 milhão. Exato. Porém, a mesma neurociência que a gente usou hoje cravou que o maior motor de desenvolvimento da inteligência é o esforço brutal da mente para imaginar. Construir os mundos que não existem na tela. Isso. Então, fica o dilema. Se a imaginação é o verdadeiro campo de treinamento de um cérebro poderoso, será que banir completamente a ficção e a exploração de mundos hipotéticos não é um erro? Nossa, é uma boa pergunta. Será que essa busca fria por eficiência não faz com que essas mentes super bem-sucedidas percam o melhor exercício de hipertrofia criativa que existe? Eles podem estar atrofiando justamente a criatividade pura. Exato. O pragmatismo extremo acha a ideia de $1 milhão num livro de finanças. Mas será que a inovação disruptiva, a ideia de $1 bilhão que muda o mundo, não está escondida na flexibilidade de quem passa a vida imaginando o que ainda não é real? Fica a reflexão, viu? Fica a provocação para a próxima vez que um cronômetro for ativado na mesa de alguém. Nós somos o podcast O Meu Desenvolvimento. Até o próximo Mergulho Profundo.